Ok. Abra sua Bíblia, por favor. No livro de Juízes. No capítulo 15. Juízes, capítulo 15. Ontem eu dificultei o trabalho do pessoal na reprodução das mensagens, porque eu não dei um tema da mensagem de ontem, que era coisas novas e velhas. O que eu quero compartilhar com vocês hoje, eu quero colocar como tema a fonte do que clama. Juízes, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 9. O trecho é um pouquinho longo, nós vamos ler até o 19, que é um episódio da vida de Sansão. O texto diz assim: então os filisteus subiram e acamparam-se contra Judá e estenderam-se por Leí. Perguntaram-lhes os homens de Judá: por que subistes contra nós? Responderam: subimos para amarrar Sansão, para lhe fazer a ele como ele nos fez a nós. Então 3.000 homens de Judá desceram até a fenda da rocha de Etã e disseram a Sansão: não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isso? Ele lhes respondeu: assim como me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. Descemos, replicaram eles, para te amarrar, para te entregar nas mãos dos filisteus. Sansão lhes disse: jurai-me que vós mesmos não me acometereis. Eles disseram: não, mas somente te amarraremos e te entregaremos nas suas mãos, porém de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com 2 cordas novas e fizeram-no subir da rocha. Chegando ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando. Porém o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Achou uma queixada de jumento ainda fresca à mão, e tomou-a e feriu com ela 1.000 homens. E disse: com uma queixada de jumento, um montão, outro montão. Com uma queixada de jumento, feri 1.000 homens. Tendo ele acabado de falar, lançou da sua mão a queixada, e chamou-se aquele lugar Ramate-Leí. Sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse: por intermédio do teu servo deste essa grande salvação. Morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos desses incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. E tendo Sansão bebido, recobrou alento e reviveu. Você pode repetir essa frase comigo? Diga: recobrou alento e reviveu. Mais uma vez: recobrou alento e reviveu. Daí chamar-se aquele lugar Enacoré até o dia de hoje. Ou, outras versões já traduzem a expressão Enacoré, ou Enacore, dependendo da que você usa, que significa a fonte do que clama. E é justamente esse nome que Sansão deu àquele lugar, é justamente essa frase, essa afirmação, que talvez seja o grande resumo dessa história, né? Que Sansão, ao reconhecer aquele lugar, dizendo: há uma fonte para aquele que clama, é isso que eu quero tomar, né, como o tema e o trilho da mensagem. Eu descobri desde muito cedo que nós temos à nossa disposição recursos sobrenaturais para a obra do ministério, através da unção do Espírito Santo de Deus. E todos nós podemos esperar, querido, que o Espírito Santo venha sobre nós e nos leve a fazer coisas que nós jamais poderíamos fazer de nós mesmos. Sansão, ele experimenta isso. Sansão não era aquele camarada forte. Eu, quando criança, quando lia a Bíblia, imaginava ele um cara enorme, um guarda-roupa, né, todo musculoso. Sansão não era um cara com porte físico diferente dos outros. Aliás, quando as pessoas perguntam qual é o segredo da sua força, é evidente que o segredo não era o tamanho dele, senão não precisaria perguntar. Somente quando o Espírito do Senhor vinha sobre ele, é que ele manifestava aquela força descomunal. Mas quando alguém olhava para ele, era uma pessoa com porte físico como outro qualquer. No entanto, quando o Espírito do Senhor vem sobre ele, essas cordas novas,
que diz que usaram para amarrá-lo. A Bíblia diz, elas se tornaram como nada, como fio de linho queimado. E ele não só pode arrebentar as cordas que o prendem, mas ele improvisa uma arma, passa a mão numa queixada. E a Bíblia diz que ele matou, empilhou e contou 1000 homens. E acredito que só não matou mais, irmão, porque o resto deve ter corrido que nem doido. Eu, pelo menos, se estivesse no time do lado de lá, ia correr que nem doido, ia ser dos primeiros. Eu fico tentando imaginar essa cena. Se a gente conseguisse uma produção cinematográfica, né, daquelas misturando o brilhantismo do Spielberg lá atrás com a violência dos 300, por exemplo. Imagino que coisa louca seria Sansão batendo, derrubando, empilhando. É um negócio que só de imaginar na minha mente já assustador. A Bíblia diz que 3.000 homens de Judá vieram até Sansão negociar a rendição. Para 3.000, irmão, vir negociar a rendição e não querer lutar, você pode ter certeza que tinha muito mais filisteu do que os 3.000 de Judá. Então, eu acredito que só não morreu mais porque a turma deve ter corrido mesmo. Agora, depois dessa vitória sobre o inimigo, e você deve se lembrar que o propósito que Deus sinaliza para a vida de Sansão, que era o seu destino profético, era livrar Israel das mãos dos filisteus. Então, a unção, querido, ela normalmente vem, flui sobre nós para que a gente possa cumprir o propósito para o qual nós somos chamados. Ela nos capacita, ela nos dá a condição de fluir debaixo de um poder sobrenatural de realização que nós jamais teríamos se não fosse a unção. Mas algo que eu tenho descoberto a respeito da unção, desde bem novo, é que depois que a unção se manifesta de forma sobrenatural através de nós, muitas vezes nos levando a esses feitos e conquistas que seriam impossíveis a gente realizar de outra forma. Eu descubro, querido, que existe um nível de desgaste que nós podemos experimentar, que também é diferenciado. Porque a força que levou Sansão a matar, empilhar e contar aqueles filisteus da forma como ele foi fazendo, não era dele. No entanto, o corpo usado para manifestar aquela força era dele. A força não era, mas o corpo era dele. E quando a unção se retira de Sansão, ele está num nível de desgaste que ele diz para Deus, eu vou morrer de sede. A gente usa a expressão, estou morrendo de sede, quando não está morrendo de verdade. Um dia desse eu falei, estou morrendo de sede. Meu filho me abraçou e falou, pai, não quer dizer que você vai morrer de verdade, né? Eu falei, não, filho, é uma força de expressão. Mas Sansão, quando ele diz, eu vou morrer de sede, ele estava falando sério. Porque foi um nível de desgaste tão grande para o seu corpo, que no momento em que aquela força deixa de se manifestar através dele, o desgaste se instalou em toda a estrutura do corpo, do organismo dele, que foi usado com a força sobrenatural. E eu olho para essa figura, e eu creio que é sempre importante reconhecer, querido, que existe um misto no exercício do ministério, da capacitação de Deus, da força de Deus, e sempre de algum nível de esforço da nossa parte. Eu, particularmente, não consigo dizer que a coisa poderia ser só no nosso esforço, mas, por outro lado, eu também não ousaria dizer que não requer de nós algum nível de esforço. Em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 29, o apóstolo Paulo diz assim, para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Paulo, quando ele usa essa expressão, eu me afadigo, a palavra que ele está usando aqui fala sobre ficar cansado, exausto, né? Sobre trabalhar com empenho exaustivo. É você chegar não só a um lugar onde você descansou, mas você descansou tudo que dava para cansar. Agora, apesar de Paulo dizer, eu me afadigo, eu me esforço o máximo, ele também fala da sua eficácia ou do seu poder. E a palavra traduzida como eficácia no original grego é a palavra energeia, a raiz de energia. Então ele diz, eu me esforço o máximo, mas há uma energia, há um poder. Ele, além de usar essa palavra energeia, logo a seguir ele usa aí o verbo que é quase a redundância. Quando ele diz que opera eficientemente em mim, ele usa energeu.
Então ele está dizendo, eu me esforço e ao mesmo tempo tem o poder de Deus atuando em mim. Agora, o meu cansaço, querido, não é só da minha parte de esforço. É também do como aquela energia de Deus se manifestou em mim e o saldo que isso fica depois. O que me tem feito reconhecer, querido, que depois de toda a conquista, eu e você vamos experimentar o que eu quero definir como uma ressaca ministerial. Eu sei que a palavra ressaca na cabeça de alguns, principalmente quem teve um passado de inclinação à bebida, né? Ele imagina só quem bebeu demais. Mas essa expressão ressaca, ela é usada, querido, para todo nível de desgaste ou resultado de qualquer exagero. Alguém que abusou nos exercícios na academia, por exemplo, ele no dia seguinte está com a ressaca muscular. Dependendo a mudança da maré e do clima, a gente vai dizer que o mar está de ressaca. E eu gosto de dizer que a alma, e quem bebeu demais também vai ficar de ressaca, o corpo sente. Mas a ressaca é o repuxo que vem depois. E eu gosto de dizer que há uma ressaca ministerial, mesmo para aqueles que estão se movendo debaixo de grande unção. O que acontece com Elias, nós mencionamos ontem, depois de fazer descer fogo do céu no Carmelo, depois de ter uma das vitórias mais esmagadoras contra o inimigo, um dos cenários de avivamento mais extraordinários. Você vê um camarada que daqui a pouco está dentro da caverna com a bola murcha. Eu me lembro que antes de casar, eu conversei com a minha esposa e falei para ela, eu estou tentando entender o funcionamento disso. Mas um dos dias em que talvez eu preciso mais do seu apoio, da sua compreensão, das suas orações, na semana, talvez seja a segunda-feira. Depois do fim de semana, que tanto ministrando fora, como na nossa igreja, a gente viu aquele mover. Às vezes, segunda é aquele dia que algo vai tentar empurrar a gente para dentro dessa caverna. Com o tempo, querido, a gente vai entendendo algumas verdades. Mas o que eu quero compartilhar com você, eu comecei a entender da parte de Deus em janeiro de 1995. Então, isso já fez 20 anos. Eu era ainda solteiro, saí para um mês de férias, para 10 dias de férias, perdão. Comecei a pastorear em dezembro de 93. E eu lembro quando aceitei o pastorado, uma das condições firmadas num acordo com a equipe de liderança que firmamos de diretoria da igreja, é que nós, os pastores, teríamos que tirar um mês de férias ao longo do ano. Eu lembro que naquela época, novo, menino, solteiro, eu achava que ninguém precisava de férias. Eu era daquele time que dizia, o diabo não tira férias. Um dia um pastor falou, por isso está desse jeito. Nesse nível de estresse. Irmão, o respeito às limitações do seu corpo, obedecendo o descanso, que não é só físico, emocional, é algo importante, é algo bíblico. A Bíblia diz que Jesus encontra seus discípulos, eram tantos que iam e vinham, que não tinham nem tempo para comer. A Bíblia diz que ele levou eles para um lugar à parte, para descansar, para um retiro. Nós precisamos entender que isso é importante. E na época eu falei, bom, eu não tenho o que fazer em 30 dias, então eu vou parcelar em 3 de 10. Então, quando venceu minhas primeiras férias, dezembro de 94, a turma começou a pressão, tem que tirar férias. Falei, em janeiro eu tiro 10 dias. Aí eu pensei, já fazia 1 ano e pouco que estava pastoreando, eu quase não viajava mais, estava com muitos convites. Pensei, vou atender o convite de alguns amigos para pregar no litoral de Santa Catarina. Então, tinha convite para pregar em Itajaí, Navegantes, Camboriú, né? Falei, vou tirar 10 dias. Levei outros 2 irmãos comigo, de outra cidade, e falei para eles, olha, de dia nós vamos pegar praia, vamos passear, vamos divertir. Falei, mas à noite eu vou sacrificar, nós não vamos fazer nenhum tipo de passeio, nós vamos servir algumas igrejas. E foi assim, do primeiro ao último dia, 10 dias de pregações. E nós ainda marcamos conferências específicas para orar por cura, né, para ministrar a vida do povo. Então, o que acontece? Como algumas dessas igrejas eram perto uma da outra, o povo sabendo o que estava acontecendo numa já avisar, vai estar na outra. Aquilo foi um crescente, não só da quantidade de gente, mas da resposta de fé. E nós começamos a ter noites assim de muitas curas, muitos milagres. Foi um mover de Deus muito especial. Isso foi muito bem, querido, nas primeiras 8 noites. No 9º dia, eu lembro que no final do dia, quando eu saí da praia, e eu lembro quando cheguei, avisei o pastor, falou, diferente das outras vezes que você me trouxe, eu não vou ficar o dia trancado no quarto orando. Eu estou de férias, nós vamos para a praia, nós vamos pegar jacaré, comer peixe, camarão, e às noites eu te dou.
Eu lembro que quando eu saí da praia, eu comecei a passar mal. Mas é um passar mal que eu não tenho palavras para definir para você do quanto eu estava passando mal. Eu não me lembro de nunca ter passado mal como aquele dia. A dor de cabeça que eu tive, que é um negócio inexplicável, que parecia que ia explodir cabeça, corpo, tudo, era um negócio, né? Além do sentimento todo no corpo, algo aconteceu no nível das minhas emoções. De uma hora para outra, eu saio, estava me divertindo na água. Chegou a hora de ir embora, a hora que eu saí, estou correndo para a areia, o mundo, em vez de colorido, ficou branco e preto. E como é muito feio um pastor dizer que ficou com vontade de morrer, eu prefiro dizer que eu perdi a vontade de viver. Que é um outro jeito de falar, contar a mesma história. Mas, irmão, do nada, pensa num cara que a vida perdeu a graça, perdeu o sentido, eu passando mal. Eu entrei no carro, eu não estava suportando aquilo, o pessoal achou que eu só dormi, eu fiquei quieto a respeito. Eu desmaiei dentro do carro enquanto voltava para casa. Quando chegamos na casa do pastor, tudo que eu consegui fazer foi sair do carro e achar o quarto onde eu estava hospedado. Do jeito que estava, com o corpo cheio de sal e areia, me joguei na cama. E dali não levantei mais. Eu lembro que daqui a pouco, na porta do quarto, vamos, e ele me olha, cara, você nem tomou banho. Eu falei, não tomei, não tenho plano de tomar. Ele falou, cara, se a gente não sair já, nós vamos atrasar. Eu falei, você não está entendendo. Eu não tenho condição de ir para a igreja hoje. Eu nunca passei mal assim na minha vida. Ele falou, cara, nós anunciamos um culto de cura. Eu falei, explica que o pregador ficou doente, não vai poder orar pelos enfermos hoje. Eu lembro a cara de desespero do pastor, e eu falei para ele, eu não estou brincando. Ele falou, então, estou indo eu para a igreja, eu vou ver o que eu faço. E aí os dois amigos que eu levei comigo, então estamos indo juntos. Falei, vocês não, bonitão. Falei, na hora de aproveitar, vocês estavam do meu lado, eu estou precisando de vocês dois vão ficar. Eu falei, é bom vocês começarem a orar por mim, que o negócio está mais feio do que vocês imaginam. E eu lembro que aqueles dois começaram a interceder. Irmão, eu estava tão ruim. Não era só físico, emocional. Espiritualmente, né, a sensação que eu tinha que nenhuma daquela oração que eu estava fazendo ia funcionar. Era uma incredulidade, parece que Deus de alguma forma desligou, deixou de existir. Eu não consigo te descrever o que eu senti aquele dia. Mas os dois perseveraram. Primeira meia hora não fez muita cócega enquanto eles oravam. Mas em algum momento, enquanto eles estavam orando, intercedendo, guerreando por mim, a sensação que eu tive é que alguém virou um grande jarro sobre mim e derramou algo sobre meu corpo. Não parecia, era mais grosso do que óleo, é como se alguém derrubasse mel, não sei explicar, que negócio bateu no meu corpo, na altura da cabeça, foi correndo no corpo inteiro. E, irmão, inexplicavelmente, do jeito que veio tudo sumiu. Eu dei-lhe um pulo daquela cama, falando em línguas. Eu estava novo, eu estava sarado, o mundo deixou de ser branco e preto, virou colorido de novo. E eu falei para a turma, vou bater uma água no corpo e correr, se não der tempo de pregar, pelo menos para orar com o povo. E a hora que eu falei isso, o Espírito Santo me disse, você não vai a lugar nenhum. Ele diz, essa é a razão de você ter chegado onde chegou. E ele me fez entender, querido, esse texto de Juízes que eu estou usando. De uma forma assim que foi muito marcante. Ele me fez entender, querido, que eu e você precisamos entrar num lugar no ministério onde não apenas a unção possa se manifestar através de nós. Essa é uma parte importante, é o objetivo do ministério. Mas ele me fez entender a importância de sabermos lidar com as consequências de mover no ministério. Quando aparece o repuxo depois, o Senhor me diz, nesses dias, enquanto você está se divertindo durante o dia e ministrando durante a noite, e eu pude operar milagres através de você, te usar de uma forma impressionante. Há um nível de desgaste acontecendo, que ele não é só natural, ele é espiritual. E Deus me disse, o que você enfrentou hoje foi ter chegado ao limite que esse desgaste pode produzir. No seu corpo, nas suas emoções e até na sua vida espiritual. E ele me fez entender o que acontece com Sansão. E quando Sansão está lá dizendo, eu vou morrer, uma sensação que eu tinha que aquele dia eu ia morrer, que eu não ia passar daquele dia. Mas Sansão, ele ora e ele diz, Deus, não me deixa morrer. Eu estou com a sede, com um nível de desgaste, não me deixa morrer. Enquanto ele está orando, a Bíblia diz que Deus abriu o quê? Uma fonte. Fala para alguém ao seu lado, fala, Deus tem uma fonte, para que você não viva na exaustão. E Sansão chamou essa fonte a fonte do que clama, porque a fonte só abre, querido, para quem clama. Essa fonte só é ativada na vida de quem ora.
Toda a relação da figura da fonte na Bíblia aponta numa direção. Jesus diz: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. A Bíblia diz isso, falou ele a respeito do Espírito Santo, que haveriam de receber os que nele crescem. Quando a gente fala da unção do Espírito, querido, nós nunca podemos limitar o entendimento da unção como se houvesse uma coisa só. Há pelo menos 2 níveis distintos de unção na Bíblia, e para mim isso é muito claro. Um deles é quando a Bíblia fala do Espírito sobre, a unção sobre nós. Sempre que a Bíblia fala desse nível de unção, a unção nos leva a fazer algo para Deus. Jesus, citando o profeta Isaías, diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar, anunciar, curar, libertar. O Espírito sobre nós nos leva a fazer algo para Deus. Mas esse tipo de atividade também nos leva a um lugar de desgaste. Agora, existe um outro tipo de unção. João disse: vós tendes a unção do Santo e ela permanece em vós, dentro de vós. Diferente da unção externa, essa unção interna, ela não nos leva a fazer algo para Deus. Quando o foco é a unção interna, é Deus que faz algo por nós. João diz: e não tendes necessidade de que ninguém vos ensine coisa alguma, porque a unção do Santo que está em vós é verdadeira, ela vos ensina todas as coisas. Quando o foco é a unção interna, ela ministra você. É Deus fazendo por você, não é Deus te levando a fazer algo por Ele. E toda pessoa que é levada por Deus a fazer algo por Ele, precisa ser ministrado por Ele depois, porque senão não vai aguentar o repuxo. Essa ressaca ministerial, nós citamos Sansão, citamos Elias, mas, querido, a gente pode falar da gente, podemos falar de mim e de você. Muitos de nós já passamos momentos no ministério, onde você fica se perguntando: pô, depois de tudo que Deus fez, por que é que eu estou desse jeito? Às vezes eu pensava: será que eu sou ingrato? Cadê minha alegria? Cadê minha empolgação? Mas a verdade, querido, que há um lugar onde eu e você precisamos encontrar força e alento. E eu creio que a única forma de ativar essa fonte é por meio da oração. É por isso que Sansão chama a fonte do que clama. O que me faz entender que se ele não tivesse clamado, querido, a fonte não teria sido ativada. Não faz sentido. Ele não deu só o tema a fonte do sedento, como se fosse a sede dele que tivesse ativado a fonte. Ele chama de a fonte do que clama, porque ele começa a clamar, a buscar socorro em Deus. E eu acredito, querido, que é importantíssimo que todos nós ministros, quero falar aqui a pastores, a líderes, em primeiro lugar, que a gente nunca esteja no ministério sozinho, a gente tenha com quem abrir o coração e para quem pedir ajuda, amém? Agora, sem negar o que para nós já está consolidado a importância disso, nós também não podemos achar, querido, que tudo que a gente precisa em termos de suporte para o ministério é ajuda uns dos outros. Isso é parte do que Deus tem para nós. Mas nós precisamos nos manter profundamente conectados com Ele, com a pessoa dEle, com quem Ele é, por meio da oração. Eu acredito que a razão, querido, eu tenho trabalhado dentro de uma linha, de uma direção, já desde 2008. Aliás, quero fazer um parênteses, convidar vocês, aqueles de vocês que puderem ou quiserem, de 17 a 19 de setembro, agora, de 2015, nós vamos ter um evento, fazemos todo ano, chamado Casa de Zadok. Ele é só para pastores e líderes, o foco é um só: santidade no ministério e o nosso compromisso com Deus. E uma das razões que eu tenho procurado focar a liderança no tipo de mensagem, no tipo de evento, é porque, irmão, não aguento mais ver pastor e líder caindo, tropeçando. Eu tenho rodado o Brasil todo, os 26 estados, mais o Distrito Federal, para todo canto. Eu não aguento mais ver pastor e líder tropeçando e caindo. E gente que não caiu espiritualmente, mas muitas vezes se arrebentou emocionalmente, fisicamente, se desgastou, muitas vezes culpando o próprio ministério, como se ele fosse uma missão suicida. A verdade, querido, é que nós precisamos entender que há uma forma de se exercitar o ministério, para que a gente não venha sucumbir depois. E nós precisamos ter uma profunda conexão com Deus, por meio de uma vida de comunhão com Ele e oração. Você pode dizer amém? Amém. Quando eu olho para a vida de Jesus, irmão, pensa num assunto na Bíblia que me deixa constrangido. Eu quero passar rapidamente alguns versículos do Evangelho de Lucas. Vou pegar só Lucas. Lucas capítulo 3, 21 e 22. Diz assim: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi.
Enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Note a frase, enquanto ele estava orando. Lucas, capítulo 4, de 40 a 42. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doença. E ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando, tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. Diga comigo, lugar solitário. Destes, as multidões o procuravam, e quando chegaram até onde ele estava, insistiram que não as deixasse. Marcos 1,35 explica o que ele foi fazer nesse lugar solitário. Ele diz, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Irmão, ele acabou de sair de 40 dias de jejum. O ministério começou a bombar, que é o que talvez a maioria de nós usaria como desculpa. Mas a Bíblia diz que ele dá um jeito de se refugiar, de achar um lugar à parte para orar. Vamos continuar. Lucas 5, 15 e 16. Todavia as notícias a respeito dele espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas das suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. De novo, lugares solitários e orava. Lucas 6, 18. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Não responda em voz alta, só para você mesmo. Qual foi a última vez que você gastou a noite orando a Deus? Lucas 9, 18. Certa vez Jesus estava orando em particular, e com ele estavam seus discípulos. Então lhes perguntou, quem as multidões dizem que eu sou? O que ele estava fazendo? Orando em particular. Lucas 9 ainda, versículo 28 e 29. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, então já passou uma semana, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Lucas 11, 1. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Lucas 22, 40 e 41. Chegando ao lugar, ele lhes disse, orem para que vocês não caiam em tentação. E se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Irmão, essa quantidade de versículos falando da vida de oração de Jesus não é informativa. Com alguns deles a gente já saberia que Jesus ora. Com essa quantidade de versículos que nós estamos pegando só no livro de Lucas, a Bíblia não quer que a gente apenas saiba que Jesus orava, mas a Bíblia quer que a gente saiba que ele orava muito. Agora, a pergunta básica para mim e para você essa manhã. Se Jesus, que era Jesus, o Filho de Deus, sem pecado, precisava de oração para o ministério dele, a perguntinha é, e nós? Se Jesus, que era Jesus, que ele precisou jejuar, precisou se separar da multidão muitas vezes para ter um tempo a sós com Deus. A pergunta é, e nós? Por que a gente acha que pode exercer o ministério sem aquilo que ele priorizou tanto? Eu percebo, querido, o quanto isso é uma mentalidade errada para muitos de nós, na igreja como um todo. Eu creio que nós mesmos, a própria liderança, acabamos de uma forma ou outra sendo cúmplice dessa ideia errada. No início do meu ministério pastoral, eu me lembro de um dia em que eu falei para a nossa secretária na igreja, eu falei, olha, não vou passar o dia de plantão aqui esperando alguém aparecer, não. Eu estou precisando de um tempo com Deus, de oração, estou indo para casa. Naquela época, a gente não tinha o celular ainda. Então, eu falei para ela, se houver alguma necessidade de você precisar de mim, você vai ligar em casa, tocar o telefone até deixar cair. Vai ligar a segunda, vai ligar a terceira e vai ligar a quarta. Nas 3 primeiras eu não atendo. Mas se ele chamar 4 vezes seguido, o que dificilmente alguém insistiria, é o nosso código para que eu te atenda. Senão eu não vou parar de orar para atender o telefone. E estou lá com um tempo maravilhoso de oração com Deus, daqui a pouco o telefone toca, 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 até cair.
Segunda vez, toca, até cair a ligação. Terceira vez, toca. Quando começou a quarta, pensei, só pode ser ela. Passei a mão no telefone e atendi. Quando atendi, não era ela, era só um irmão persistente. Alô? Ô, pastor, que bom que eu te achei. Ele me pergunta, o que é que você está fazendo? Falei, estou orando. Ele falou, já que não está fazendo nada, pode fazer uma visita comigo? Porque a mentalidade, irmãos, para muita gente, é que orar é fazer nada. Agora, deixa eu te dizer, querido, esse é um dos maiores encargos que nós recebemos de Deus. Quando Jetro chega para Moisés, e a gente usa o conselho de Jetro como a espinha dorsal da visão celular, que é terceirizar o ministério, delegar as funções de cuidado e acompanhamento do povo. Mas o que é que Jetro propõe para Moisés? Não é só levantar chefe de 10, de 50, de 100, de 1000. Ele diz, você vai fazer isso porque você não pode gastar todo o seu tempo atendendo o povo o dia todo. Então, ao passar parte dessa atividade, você vai ter tempo para fazer duas coisas essenciais para um ministro. Ele diz, em primeiro, você tem que ensinar eles, para que eles tenham resposta antes mesmo de surgir as questões. Se você ensina a lei de Deus, então, em vez de cada hora que surge algo, eles vêm precisar de um aconselhamento, de alguém julgando, eles, pelo próprio entendimento da palavra, eles já podem tomar decisões na vida deles. Mas ele diz, você não vai só ensinar a palavra. Ele diz, você vai representar o povo perante Deus. Você tem que ser o maior intercessor deles, independente de te procurarem pedindo ajuda ou não. Agora, irmão, isso não é algo isolado do Velho Testamento. Em Atos, no capítulo 6, quando eles começam a colocar o ministério na mão do povo, levanta diáconos, começam a terceirizar o ministério, vamos dizer assim. Qual o argumento que é usado? Os apóstolos disseram assim, nós não podemos abandonar a palavra de Deus para servir às mesas. Ele diz, nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Ele diz, a única razão pela qual nós vamos delegar serviço e envolver todo mundo é porque o nosso tempo não pode ser consumido somente fazendo, somente trabalhando. E tem muita gente, irmão, que tem um alto nível de produtividade, no sentido do empenho, do horário, do atendimento, de fazer acontecer, mas que deixa eu te dizer algo. Nós precisamos entender que o tempo que nós gastamos com a palavra e com a oração é parte principal daquilo que Deus nos chamou a fazer. Ontem eu citei o texto, definição de Jesus. E Jesus estava falando de escribas, querido, alguns deles nem conseguiram acreditar nele, mas em linhas gerais o que Jesus disse? Que o escriba era um cara versado no reino de Deus, porque gastava muito tempo com a palavra. Instruído nas questões do reino. Se nós não gastamos tempo com a palavra, primeiro comendo dela, depois nós nem entendemos direito o que fazer, nem a forma correta de como tocar o povo. Se nós queremos ser ministros eficazes, não adianta apenas ter a visão celular e devolver o ministério na mão do povo. A gente precisa, ao fazer isso, separar tempo para estar com Deus, em oração e na palavra. Quem está entendendo, diga amém. Agora, irmão, essa é a parte do ministério, principalmente a oração, que ela normalmente não aparece. Eu quero chamar a sua atenção para algo. Em Ezequiel, no capítulo 44, e aqui nós já vamos terminar. Ezequiel, capítulo 44. Eu mencionei que nós começamos esse evento do caso Zadok, e o gancho que eu ia usar era esse. Desde então eu comecei a estudar essa linhagem do sacerdote Zadok, que Deus chama dos sacerdotes santificados. E eu tenho descoberto e aprendido muita coisa com eles. Uma delas, em Ezequiel 44. Abre lá comigo a partir do versículo 10. O texto diz assim, os levitas, porém, que se apartaram para longe de mim quando Israel andava errado, que andavam transviados, desviados de mim para irem atrás dos seus ídolos, bem levarão sobre si a sua iniquidade. A NVI interpretou, não só traduziu essa frase, quando diz, sofrerão as consequências da sua iniquidade. Deus não está dizendo que o pecado não foi perdoado.
Mas ele diz, haverá consequências. Então ele diz, 11, contudo, eles servirão no meu santuário, como guardas nas portas do templo e ministros dele. Eles imolarão o holocausto e o sacrifício para o povo, e estarão perante este para lhe servir. Porque lhe ministraram diante dos seus ídolos e serviram a casa de Israel de tropeço e de maldade. Por isso, levantando a mão, jurei a respeito deles, diz o Senhor Deus, que eles levarão sobre si a sua iniquidade. 13 e 14. Não se chegarão a mim para me servirem no sacerdócio. Basicamente, Deus está dizendo, eu rebaixei eles de sacerdotes a meros levitas, sem desfazer o trabalho dos levitas. Para eles que viveram a dimensão do sacerdócio, eles estavam agora sendo rebaixados. Deus diz, não se chegarão a mim para me servirem no sacerdócio, nem se chegarão a nenhuma de todas as minhas coisas sagradas, que são santíssimas, mas levarão sobre si a sua vergonha, as suas abominações que cometeram. Contudo, apesar disso, entretanto, eu os encarregarei da guarda do templo, de todo o serviço e de tudo que se fizer nele. Então Deus está falando de uma classe sacerdotal que pecou, que agora seria limitado o nível do seu trabalho. Mas sabe o que Deus diz? Eles estarão perante o povo para lhe servir. Deus diz, no entanto, eles não vão poder fazer todas as funções do sacerdócio. Agora, olha o contraste, 15. Mas os sacerdotes levitas, os filhos de Zadok, que cumpriram as prescrições do meu santuário quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, eles se chegarão a mim para me servirem, e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Eles entrarão no meu santuário, se chegarão à minha mesa para me servirem e cumprirão as minhas prescrições. Deus diz, esse grupo sim que me levou a sério eu vou honrar. Agora vamos pensar junto. Deus diz, o primeiro está perdoado, mas vai sofrer a consequência. Então eles podem servir e ministrar a casa e o povo, mas não vão estar diante de mim. Deus diz, esse que me honrou sim, vai ter o privilégio de ministrar diante de mim. Sabe o que Deus está dizendo? Que a maior honra, o maior nível de honra que Deus pode dar a um ministro, é o ministro estar diante dele para ministrar a ele. Mas a maioria de nós acha que servir a casa e as pessoas é o que há. A maioria de nós foca e talvez gasta mais tempo para estar naquele lugar que Deus disse aqui, os que eu dei uma rebaixada vão ficar só nesse nível. Deus está dizendo, isso não se compara ao que é ministrar diante de mim. Mas quando eu e você, querido, passamos o dia todo, o tempo todo, a nossa agenda toda, só correndo para servir a casa e as pessoas, nós estamos agindo como se a maior honra fosse ministrar ao povo e não a Deus. Nós estamos na contramão da mentalidade de Deus. Todas as igrejas em célula no mundo que romperam, você pega desde o show, todas que cresceram, elas têm um ingrediente que é a tecla que o domingo está batendo, oração. E oração, querido, eu não creio que é só as atividades de oração da igreja. Eu creio que todo mundo deve conhecer aquela pesquisa que o Joel Kominski fez, quebrando muitos mitos, de o que leva um líder de célula a multiplicar mais do que os outros. Descobriu-se que o fator essencial não é ser homem ou mulher, não é ser introvertido, extrovertido, não é ser o ministério evangelístico em vez de pastoral, não é classe social, não é o tipo de gente com que ele trabalha. Ingrediente principal é o tempo devocional que o líder tem com Deus. Porque, querido, quando eu e você começamos a entrar nesse lugar diante de Deus, eu li até o 16 de Ezequiel 44. Deixa eu ler o 17 para você e o 18. E será que quando entrarem pelas portas do átrio interior, usarão vestes de linho, não se porá lã sobre eles, quando servirem nas portas do átrio interior dentro do templo. Tiaras de linho lhe estarão sobre a cabeça e calções de linho sobre as coxas. Não se cingirão a ponto de lhes vir suor. Deus está dizendo, quando o camarada entra no nível de ministrar diante de mim, os resultados não são gerados mais pelo esforço. Isso não tem nada a ver com você suar a camisa. Porque muitos de nós que estamos suando muito a camisa e batendo em ferro frio, sem ter o mesmo nível de resultado. Há um lugar em Deus. Irmão, faz 20 anos que eu estou apanhando desse princípio. Eu sou daqueles hiperativos, ligado no 220, no trifásico. Durante muito tempo, para mim, minha esposa me ouviu falar isso incontáveis vezes, eu dizia, dormir é perda de tempo.
E eu negligenciei algo importante, que é o descanso para o corpo, muitas vezes para trabalhar. Porque o ser humano, em geral, já é uma máquina de produtividade e realizações. Eu acho que quando botaram o chip dentro de mim, deve ter dado uma desprogramada, e eu fiquei ainda mais animado. Irmão, se deixar, a gente só está metido em trabalho. E nós precisamos aprender a parar. Nós precisamos aprender a desacelerar e tirar momentos com Deus. Quando Jesus diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Irmão, tem coisas que vão ser geradas quando eu e você estamos só diante dele, que não vão acontecer em nenhum outro lugar, em nenhum outro ambiente. Eu fiz a pergunta, quando li que Jesus passou a noite em oração, qual foi a última noite que você virou em oração? Porque até o começo desse ano, querido, quando eu tive uma experiência, eu sinceramente não lembrava mais qual tinha sido a última vez que eu virei à noite em oração. Eu fiz muito isso no começo. Mas no início desse ano eu não conseguia lembrar qual tinha sido a última vez. Eu preguei em Recife no domingo à noite. Virei a madrugada viajando, amanheci na segunda-feira em Curitiba. Doido para chegar em casa e dormir. Mas quando cheguei em casa, meu irmão Adriano, que mora em Guarapuava, era férias, estava com a família nos visitando. E eu quis aproveitar, obviamente, a comunhão, a gente não se vê toda hora. E a gente passou o dia junto. Mas eu virei sem dormir. Aquela noite, quando por fim deu meia-noite, era o comecinho, acho que a segunda semana de janeiro. Eu lembro que eu fui dormir e eu falei para minha esposa, meu amor, me ajuda a garantir, porque as crianças não iam cedo para a escola, que eu consiga dormir amanhã, tudo que eu puder. Me ajuda a não ter barulho, me ajuda tudo que você puder, porque eu preciso dormir muito. Eu falei, senão eu vou ficar louco, eu já estou a noite sem dormir, se eu não conseguir recuperar essa, vai ser pesado. Ela me garantiu, vou te ajudar nisso. Eu fui dormir meia-noite, o que para mim já é relativamente cedo. Quando era mais ou menos não, quando era exatamente 2 da manhã, eu acordei. Acordei, abri o olho, olhei para a janela ainda escuro. Pensei, eu não dormi 24 horas para estar escuro de novo. Aí peguei, olhei 2 horas. Quando eu vi que era 2 horas, só tinha dormido 2 horas. E eu não me lembro disso ter acontecido antes. E quando eu deito, eu embalo para valer. E deu um desespero, eu falei, não, eu tenho que dormir. Aí, irmão, virar para um lado, virar para o outro. Eu tentei de tudo, irmão. Eu lembro quando meus filhos, às vezes, a gente botava para dormir, dizendo, não estou com sono, dizia, fica quietinho, filho, que o sono vem. Aí eu lembrava de eu falando isso, eu dizia para mim mesmo, fica quietinho. Mas, irmão, ele não vinha. Não vinha esse sono de jeito nenhum. Aí levantei, desci para a cozinha, tomei uma água, sentei no escritório. Falei, vou responder uns e-mails que essa tela do computador vai me dar sono. Irmão, respondi os e-mails, não deu sono. Falei, melhor parar. Subi, deitei, fica quietinho, nada. Vira para um lado, vira para o outro. Passei a mão no celular. Eu tenho um joguinho de números, sudoku. Pensa num negócio que a noite me dá sono, irmão. Que eu começo a fazer antes de dormir, daqui a pouco meus olhos estão virando. Fiz umas 3, 4 partidinhas daquela, não vinha o sono, fechei, fica quietinho. Daqui a pouco eu olho, 3 da manhã. Já fazia 1 hora que eu estava acordado. Aí me deu um desespero, eu falei, Deus, por favor, eu preciso de uma intervenção sua, eu tenho que dormir. Eu não posso não dormir, eu não entendo isso, já estou outra noite virada, eu deitei, eu me organizei, eu não consigo dormir. Me ajude. E quando eu estou pedindo ajuda, o Espírito Santo falou comigo. E disse, eu te acordei. Você já perdeu 1 hora com aquilo que não importa. Eu pensei, meu Deus, que discernimento profundo foi esse meu. Ele diz, eu te acordei, eu estou te chamando para estar comigo. E naquela hora, irmão, eu só sentei na cama, ergui as minhas mãos, eu não sei te explicar o que aconteceu. Foi só sentar, erguer minhas mãos e começar a orar. Parece que alguém apertou um botão ativando o modo glória. Com todos os efeitos especiais. Irmão, a glória de Deus entrou naquele quarto. Eu não conseguia orar, eu mal conseguia falar em línguas, eu chorava, eu tentava me segurar, acordei minha esposa umas 3 vezes. O que está acontecendo? Está tudo bem, amor? Dorme. Você pode, dorme. Daqui a pouco eu vi que eu não ia conseguir deixá-la dormir. Eu levantei, entrei no banheiro, fechei a porta, sentei no chão.
E eu curti cada segundo daquilo. E pareceu que eu tinha ficado uns 10 minutos, uns 15 minutos. Quando eu olhei no relógio, era 5, 5:30 da manhã, não me lembro exatamente. A minha alma estava cheia, preenchida, satisfeita, num nível assim, que faz tempo que eu não tinha. E o Espírito Santo disse, pode voltar a dormir. Eu encostei na cama, irmão, não me lembro nem se deu tempo de encostar a cabeça no travesseiro. Eu dormi, acordei no outro dia com um nível de descanso, assim, que faz muito tempo que nem meu corpo sentia. E ele começou a me fazer lembrar dessas coisas. E disse, eu quero que esse ano você dê mais atenção ao tempo comigo. E eu quero que você volte a falar dessas coisas. Eu já estive em várias reuniões onde eu estou compartilhando essas verdades. Eu não estou dizendo, querido, que se você não tiver só aquele horário trancado, que mais nada serve. Há exatos 4 anos atrás, nessa conferência do MDA, eu tive um dos momentos de maior dor no meu ministério. Alguém da nossa equipe ministerial decidiu desistir do ministério, da família, deixar mulher e filhos. E eu recebi a notícia na quarta de manhã, a conferência tinha começado na terça. Fiquei sem chão com a notícia. Perdi a primeira palavra enquanto ouvia isso tudo, que eu acho que foi o pastor Dilon. Cheguei na segunda, eu lembro que era o Sabá que estava ministrando, mas corri para a conferência. Tinha abraçado junto com o Dilon, disse, nós vamos ser organizador junto, ia ministrar na quinta de manhã. Eu falei, não posso, apesar do que está acontecendo, ir para lá e vim para cá. Eu lembro que a conferência acabou mais tarde, nós almoçamos, eu estava hospedando vários irmãos missionários que trouxe alguns africanos e eles queriam participar, estavam conosco na conferência. Quando chegou a parte da noite que não teria reunião por causa das células, eu pensei, pelo menos agora eu consigo ter um tempo. Eu lembro que eu abri o computador, comecei a repassar a mensagem que eu ia pregar na quinta de manhã. E eu estou repassando o esboço, eu lembro que eu fechei o computador, falei, Deus, eu não preciso estudar isso. Eu já preguei tanto esse negócio aí de cor. Eu falei, o que eu queria amanhã cedo não era transbordar informação. O que eu queria transbordar amanhã cedo com os meus irmãos, os colegas de ministério, era transbordar a sua presença. Mas eu falei para Deus, falei, o Senhor viu como foi meu dia? A notícia que eu recebi já logo, você tirou o chão debaixo do meu pé. Eu tive que correr para a conferência, fazer cara de paisagem, como se nada acontecia, tive que arrumar tempo para cuidar dessa turma que eu estou recebendo em casa. Eu falei, e agora que finalmente me sobrou um tempinho para entrar no quarto, eu não tenho ânimo de entrar ali para orar, eu estou arrebentado. Eu falei, mas aquela turma amanhã não tem culpa de nada. Eu tinha que ser canal teu para ele, eu não sei nem para eles, eu não sei nem como eu lido com essas coisas. Eu estava falando isso, o telefone em cima da mesa começa a vibrar. Eu peguei nele só para desligar, mas quando peguei, eu olhei o nome de quem estava me ligando. Um amigo nosso desses exageradamente profético, absurdamente profético. Você desliga ou não desligo? Logo agora. Falei, vou pelo menos avisar o que é. Quando atendi o telefone para avisar, irmão, nem deu tempo de avisar. O cara do outro lado descambou a falar em línguas. Aí ele parou e disse assim para mim, está dizendo para Jesus que não conseguiu ter tempo com ele hoje? Aí ele disse assim, ele mandou te dizer que ele viu a notícia que você recebeu hoje pela manhã, que tirou o chão debaixo do seu pé. Ele viu o seu esforço de tentar aparentar nada acontecendo, de ser responsável com as coisas dele, com o trabalho dele, e como você engoliu a sua dor para continuar envolvido no que você está fazendo. Ele me disse que você ainda arrumou tempo à tarde para ser bom anfitrião e dar atenção para quem você está hospedando. Ele me mandou te dizer o seguinte, você até não se fechou no quarto, como você gostaria, mas você suspirou por ele o dia inteiro. E ele mandou te dizer que isso conta, e que amanhã cedo você não vai transbordar informação. A presença dele vai se manifestar. E antes que desse tempo de eu falar, ele desligou na minha cara. Eu olhei para o celular e falei, Deus existe. O Espírito Santo é de verdade. Sabe quando você tem aqueles momentos de bobeira, dizer, não é que tudo que a gente acredita é verdade? Um dia desse, estava conversando com o pastor Marcelo de Araçatuba. Ele diz, Luciano, você não faz ideia do que aquela conferência de agosto de 2011 marcou e mudou minha vida. Ele falou,
Cara, eu não sei o que aconteceu aquele dia. Eu falei, cá entre nós, nem eu. Eu já preguei muito aquela mensagem, mas que nem aquele dia eu não sei o que aconteceu. Há um lugar, querido, onde a gente não está só se esforçando para ser melhor, mas a gente está suspirando, ansiando, buscando por Ele. E eu não quero colocar carga, querido, só no tempo devocional. A gente tem que vestir nisso. Mas nós precisamos aprender, querido, estar conectados nele, com Ele, suspirando por Ele, desejando por Ele. Você entende o que eu estou dizendo? Eu não preciso explicar demais. Eu sinto muito forte de terminar essa manhã dizendo, eu preciso, querido, pelo meu perfil toda hora, examinar se eu só estou correndo muito ou se eu estou tendo tempo com Ele. Muitas vezes, assim como eu olhava para dormir com perda de tempo, a sensação que eu tinha, que parar para comer a palavra, para estudar, para orar, enquanto tinha tanta necessidade, era quase como se eu estivesse me dando ao luxo de uma certa vagabundagem espiritual. E esse engano, querido, tem privado a muitos de nós de entrar num lugar mais profundo. Nós vamos continuar acreditando que o conselho de Jetro é a chave. Vamos descentralizar o ministério, vamos erguer a bandeira da visão celular, amém? Mas não dá para fazer isso, querido, sem a outra parte do conselho. Que lá no Novo Testamento os apóstolos estão sustentando, nós vamos nos dedicar à palavra e oração. Não existe outro caminho para a gente realizar a obra do ministério. Se você olhar para Paulo, tanto que ele disse que ele orava pelos outros. E tem hora que eu fico pensando, irmão, se não faria bem para o meu e para o seu ministério o que fez para Paulo, ser preso de vez em quando. Alguns de nós precisamos de umas freadinhas. Mas eu acho que é bem mais fácil quando a gente corresponde voluntariamente ao Senhor.